Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. A Justiça Federal do Paraná aceitou a denúncia e Lula vira réu pela segunda vez na Lava Jato. O secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul diz que vai conversar mais uma vez, vai pedir mais uma vez a ajuda do Exército. No estacionamento de carros do aeroporto Salgado Filho, as rodas de um veículo foram furtadas. Falando em aeroporto, uma notícia ainda não bem confirmada, enfim, mas vou passá-la adiante. E eu já não sei se a gente quer que seja verdadeira ou não, porque não vai mudar o fato. Existe a possibilidade do jovem que foi brutalmente assassinado ontem não ter sido o alvo da execução. E o ex-governador Tarso Genro critica as medidas que ele chama de espetaculosas que estão sendo tomadas, as medidas de segurança que estão sendo tomadas no governo do estado do Rio Grande do Sul. Estes serão alguns dos assuntos, ou algumas das notícias que marcaram este dia de hoje, este feriado de hoje, e que a bancada da Atualidades Pampa, como sempre, vai comentar de uma forma mais descontraída, se possível, num programa que será permeado pelo bom humor, como sempre, que é uma das coisas que você procura neste nosso encontro diário com a notícia e com o bom humor. Fique conosco, a Atualidades está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Pois é, feriado para alguns, para alguns aqui no Rio Grande do Sul, né? E mesmo assim, em termos de estado, que o feriado é nosso, né? É o feriado do povo gaúcho, especificamente. Mesmo assim, algumas lojas nos shoppings abriram, né? Porque é opcional. Eu, por exemplo, passei a tarde no shopping, só gastando. Só gastando. Por isso que a senhora está feliz. Maravilha. Mais ou menos, porque, quer dizer, eu tô feliz. Tá feliz. Triste vai ficar quem não vai receber, porque eu comprei tudo no cartão. Tudo fiado. Tudo fiado. Tudo fiado. Em vez. Tudo em vez. Vamos comprar em vez, tudo em vez. Essa é uma tese interessante. Em vez de você perder o sono por não ter dinheiro, esse que perca o sono para cobrar de você. Exatamente. Então ela tem que pagar, porque é tudo no cartão. Se não pagar em dia, aí eu vou chorar. Vem aquele juro bacana. Fala, Armando Boris. Bate juro, hein? Cartão de crédito horrível. Não dá para parcelar. Mas o Gustavo não está cumprindo a promessa que fez ontem na saída do programa. Por que Aí vai o corredor disse que vinha pilchado. Que mesmo? E não... Falou isso? Deixa eu explicar o que acontece. É que O que é pilchado? Vamos ver. É pichado? Não. Pilchado. Vestido de Galdério. É que assim, as minhas esporas são de prata legítimo. E elas estavam sem polir, estavam sem polimento. Então eu achei que ficaria muito feio no ar. Porque se eu viesse Galdério, vai ter que mostrar tudo, entendeu? Agora eu vou te contar uma coisa. Inclusive as esporas. Tu tá correndo risco, né? Por quê? Porque dizer que tu tem espora neste programa ao meu lado, tu tá pedindo chuva com vento. Ah, é. Por que você não gosta de espora? Não, é porque eu ia dizer que eu não tinha dúvida que usava esporas. Grosso que nem dedo estroncado, né? Grosso que nem dedo estroncado. Como é que tu me larga essa assim, ó? Você sabe tu que eu devia vi jogar no Grêmio e no Inter, porque essa bola foi redondinha. Ainda existe o Inter? Não me fale assim dos dois times. Tenha respeito pelas pessoas que estão sofrendo. Ainda existe o Internacional? Existe. É, porque eu sei... Mas sabe que eu tô falando, tu tá muito absorto aí, que tu larga... Absorto é muito bom. Absorto. Você sabe que eu tô com a gola assim baixa quando eu falo. Uma gola baixa. Não, eu queria fazer um registro, sabe, porque... Ele está bocelado. Bocelado? Eu recebi de presente um ídolo que Hoje? eu tenho. A semana, Emerson Fittipaldi. Opa. Ele lançou o relógio Grife Emerson Fittipaldi nas cores... Fique com a sua... Continue com o seu braço assim para que nós possamos mostrar. E preto, que lembra o primeiro carro que ele ganhou na Fórmula 1, John Player Special, que era um Lotus. Isso, Lotus. E é um relógio temático. Vamos mostrar porque tem uma edição limitada, né? 3.500, esse aqui é o número 0028. E ele tem um detalhe, aqui
por dentro os reloginhos dele. Corre. Lembra um painel de um carro da Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, eu sou fã dele. Em outro país teria uma avenida com o nome dele, um busto na entrada da cidade, porque ele fez o Brasil ser mais conhecido. Se existiu Ayrton Senna, Nelson Piquet foi por causa de Fittipaldi. Fittipaldi abriu o Brasil para o automobilismo e, consequentemente, até para as montadoras que vieram no rastro. É verdade. É verdade. Fittipaldi é um grande Pode ídolo. fazer uma Deixa ele concluir só. Não, eu só disse que ele é um grande ídolo. Eu drops, eu não sou mala que fica... O relógio dele tem 3.500, esse aqui tem 3 milhões e meio. É um relógio de escala industrial. Como é que é o teu relógio? Tem 3 milhões e meio de cópias no mundo. Ele tem 3.500. Mas é cópias, então não é muito quente esse teu relógio. Não, ele é quente, É um porque é relógio produzido frio. em massa. O meu não para tem o nenhuma pobre. cópia, porque já está um caco velho, não existe outro igual que esse aqui. Magda, você sabe que eu vi uma notícia hoje que me assustou? Na semana passada eu dei a notícia aqui que estava preocupado com a ciência porque nós estávamos brincando de Deus. Porque já estávamos desenvolvendo, a partir de células-tronco, pulmão artificial. Sim. Pois agora o médico italiano, aquele maluco que disse que vai fazer um transplante de cabeça, Burdi, até final de 2017. Estou precisando de um. Aliás, quando eu vi a notícia, eu lembrei do Chicão e do Marne. Com o pescoço junto. Ele vai trocar, ele vai tirar o pescoço e a cabeça. Que bom! Pode botar mais fininho em ti, que pra tu poder usar rolê. Aí vai botar um cano. Pum! Parou! Essa coisa é minha, depois... Sabe que o Barney disse pra mim? Desculpa, amor, que ia desculpa, botar um querido, vidro querido, na cabeça. querido, ele tá sem espora, aproveita hoje que ele tá sem espora, fala. Tá, pra fazer o transplante, vai cortar o pescoço, O tá. ceguinho. Vamos voltar a falar sério, para, não provoca. Ele publicou na internet as experiências dele, Budi, desde o início e mostrou a última que está dando certo. Ele já trocou a cabeça de 3 ou 4 cachorros. Trocou a cabeça para cá, cabeça para cá. Os cachorros estão andando bonitinho. Ele mostra os vídeos com cirurgia. Está na internet, quem quiser procurar, procura. O objetivo é desenvolver uma técnica que proporcione ao corpo humano em bom estado ser aproveitado por um outro cidadão em estágio avançado de algum tipo de doença, que possa ter. Assim. Então, assim, existe uma doença Mas que... é muito louco isso. Não, é completamente louco. Eu fiquei assustado. Eu achei, eu digo, Nós vamos precisar esse trocar cara tá primeiro a maluco. cabeça dele. Eu pensei, esse cara é Sérgio não sei o que, um italiano. A Itália não vai permitir essa cirurgia, mas ele disse que vai fazer na Indonésia ou na Malásia, que já se dispuseram a aceitar. Vai ser um grupo de dezenas de médicos, uma cirurgia que vai levar mais de 36 horas e ele já tem, inclusive, um candidato, um cidadão que já se dispôs, se ofereceu para participar. Ele tem aquela doença degenerativa muscular que o sujeito morre vivo. Ele morre vivo, ele fica completamente paralisado, degenerando. O Stephen Hawking. Ele acaba, não para de respirar, e aí pela degeneração. Tudo, completamente. Então, assim, ele tem um cidadão. O cidadão é um finlandês de apenas 30 anos, que já tem o corpo praticamente paralisado, que tem uma previsão de morte de dentro, no máximo 2 a 3 anos. Por conta dessa degeneração, não existe tratamento. Ele se ofereceu para fazer essa cirurgia. E o médico italiano, Sérgio não sei o quê, já acertou tudo. Ele está anunciando para o final de 2017 a primeira cirurgia. Ele disse que sim, a técnica utilizada nos cães é uma coisa, ser humano é outra. Claro. Mas ele está otimista e disse a primeira tem que ser feita. Muito bem. Isso é que é brincar de Deus, hein, Burdi? Mas a medicina avança de uma forma extraordinária. Eu estava conversando com o Dr. Lavinsky, que é um honra e glória da medicina do Rio Grande do Sul, do Brasil. Meu médico. Especialista na... Doutor Daniel? O filho do Estou falando do pai que... são dois irmãos, gêmeos. Sim. Um é o otorrino e o outro é o oftalmologista. É o oftalmologista. O otorrino, doutor Daniel. Ele implanta, quando a criança nasce e é percebida uma distorção, ou a criança não ouve, há o implante de um aparelhinho e a criança... É o implante coclear. É o implante... Coclear. Então, tem alguns que têm indicações, pelo menos é isso que eu sei. Então, quando a surdez é total. A criança, quando começa a falar, ela nem sabe que nasceu sem a capacidade auditiva. Vejam o que é o avanço da medicina. Em algumas situações, hoje em dia, isso é um grande avanço. São implantes cocleares, isso. Depende da indicação. Eu fiz uma entrevista com uma moça
ela é surda de nascimento, ela chama Patrícia Witt, inclusive ela tem um site, ela tem um blog, e ela é uma menina que desde o seu primeiro ano de vida, um ano e meio, ela começou a aprender a falar, porque a mãe, como a mãe dela teve rubéola, tá? A mãe dela teve rubéola, então, quando ela nasceu, uma das primeiras coisas já acusou. E ela, então, tu vê que eu fiz uma entrevista com ela de 48 minutos e ela é oralizada, como se diz, ela aprende a ler o lábio. Hoje ela tem 30 anos, 31 anos, ela é dependente, ela é do IP e ela tem a indicação médica e ela não consegue fazer esse implante coclear. Tu imagina que seria uma maravilha para uma pessoa como ela. Ela já escreveu um livro, ela está numa luta há muitos anos e mesmo com a idade que ela tem, ela poderia... Imagina como ela estuda inglês, ela estuda alemão, assim, com toda essa dificuldade que ela tem. E, então, assim, tu imagina para uma criança que nasce já poder fazer esse implante... O que é para uma pessoa, se a Patrícia, com essa idade, ela poderia fazer. Eu disse para ela, olha, Patrícia, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. E ela não consegue fazer pelo SUS, nem pelo IP, porque o IP não aceita. Os procedimentos avançados, eles ainda são muito caros. O doutor Daniel, que você falou, o doutor Daniel é um dos maiores especialistas em retina do Brasil. Ele tem especialização na Bélgica, é o meu médico, é o que cuida dos meus olhos. E graças a Deus... Aliás, estou lhe devendo uma visita, né, doutor Daniel? Já faz mais de 2 anos que não vou fazer a revisão dos óculos, dos olhos, enfim. Estou lhe devendo uma visita. Mas ele é campeão. Bom, e os exames que ele faz... Vai com rapidez, porque ele vai fazer um pós-doutorado em Nova York. Esse Armando Burdi sabe tudo. Eu vou a Nova York consultar ele. Algumas delegações latino-americanas se retiraram da sala quando o presidente Michel Temer fez seu discurso na ONU, na abertura da Assembleia Geral, nesta terça-feira, dia 20. Equador, Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba e Nicarágua saem da Assembleia quando Michel Temer toma a palavra. Só chinelada, só chinelada. Canadá não sai, né? Estados Unidos não sai. Chile não sai. Que feio, né? Chile, Argentina. Aqui, sabe o que nos interessa aqui na América do Sul, Cone Sul? Uruguai, Argentina, Chile. E até a Colômbia. Paraguai. Não, Paraguai. O Paraguai está crescendo a 2 dígitos por ano. Mandaram o Lugo aquele para casa fazer mais filho e decidiram fazer o Fernando Lugo. Respeito com os filhos dele. Não, mas não tem vamos ter respeito. Metade da população paraguaia lá. Não importa, deixa de ser invejoso porque o homem é eficiente. E isso que ele era religioso. Deixe de ser, ele era padre. Ele era padre. Imagina se eles são abençoados, tenha respeito. Imagina se fosse playboy assim, que nem o Chicão. Nós estamos falando da retirada das... E cá, tem uma pergunta interessante. Deixa o Burdi falar sério. Quantos filhos o Chicão deve ter que ele não sabe? Não tem, queridinho, não tem. Que tu não sabe, não, que tu não sabe. Cara, muito focado. Muito focado. Deixa o Burdi falar sério. E organizado. Olha, em relação à ida do presidente Temer a Nova York para o discurso de abertura na sessão da Assembleia da Organização das Nações Unidas, essa é uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha, desde a primeira Assembleia. Oswaldo Aranha foi distinguido e, na sequência, o Brasil sempre fez o discurso de abertura. Quero fazer 2 referências. A primeira, não mais do que 10 pessoas com cartazes de frente ao hotel em que se hospedou o presidente, grande protesto, 10 pessoas, go home, ilegítimo e tal. Então, não mereciam as manchetes. 10 pessoas, né? 10 pessoas. Eu contei, vi o vídeo, vi as fotos, 10 pessoas. Tá bom. É sempre meia dúzia. Falar do novo povo brasileiro. Outro aspecto. O discurso foi formal, burocrático, absolutamente nada. Eu pensei que teria mais consistência, uma mera formalidade. Repetiu todos os temas que os outros presidentes se referiram. A situação da Síria, a situação do Oriente Médio, passou assim, uma clínica geral sobre todos os assuntos. Só não... A presidente Dilma faria o mesmo discurso, apenas não diria o que a presidente disse na última ocasião em que teve a oportunidade de fazer essa manifestação
na abertura da sessão anual da Assembleia das Nações Unidas, a de que, diante do aumento do terrorismo, havia necessidade de estabelecer um diálogo com os terroristas. Diálogo com os terroristas. Deus me livre. Foi o que disse a ex-presidente. Olha aqui, me perdoe, eu vou mudar o assunto, mas eu não quero deixar de falar sobre isso agora. Aqui pelo WhatsApp, o nosso telespectador pede um direito de resposta. E vocês fiquem quietos, não façam brincadeira agora. Quem escreve esse WhatsApp é o seu Silon, o nosso telespectador aí da Cidade Baixa. Quietos, que agora a professora está falando. O Vitorino interpretou de forma errada. Calma, Vitorino, deixa eu falar até o final. Calma, fica quieto. O Vitorino interpretou de forma errada a mensagem que eu enviei ontem falando sobre os seus comentários. Apenas disse que os mesmos perdem um pouco brilhantismo, ou seja, ele não foi crítico negativo contigo, quando ele os finaliza, usando termos que não condizem com a sua inteligência e cultura, como coisa e tal. E quanto ao Chicão, sempre fui a favor dos seus comentários. Tenho certeza que ele representa muito bem a opinião da maioria das pessoas quando critica os nossos gestores. Obrigada. Silon da Cidade Baixa. Observação para quem debochou do nome dele. Isso eu estou dizendo, viu, seu Chicão? O Chicão. Foi tu. Cebion faz bem para a saúde. Foi tu. Isso eu estou dizendo. Digam pro seu Silon. Desculpa, seu Silon. Tá vendo? O seu Silon gosta de ti. Seu Silon. Ele não falou mal de ti e tu foi grosso. Não, ele fala. Não, eu só li. Ele gosta de ti. Eu não fiz nada, eu só li o mensagem dele. Per piacere, seu Silon. Vamos falar em italiano. Seu Silon, o senhor me perdoa. Isso, eu fiz uma brincadeira bonito. bacana, com fair play. Pois ele também agora. O meu nome é Francesco, lindíssimo. Me chamo de Chicão. Às vezes Chicão, que nem ontem o Cláudio Voga mandou um recado lá de Portão. Tem que levar lá pra ele também levou. Saúde forever pra ti, uma Ferrari pra você. Ele levou também na brincadeira, seu Silon. Obrigada, já li, viu? Tá vendo? Uma loira de 1,80 m, uma Ferrari. Um carro vagabundo duro e uma mulher grande que dá um trabalhão. Parece que tá pagando, tem poderoso. No final da década de 40, início da década de 50, o Rio Grande do Sul teve um grande político chamado Silon Rosa. Entrou para a história da política. E Silon, não sei se é Silon Rosa, não é o nome foi presidente do Sindicato dos Engenheiros, é Silon alguma coisa. Foi da área da engenharia também. Da engenharia, Silon Rosa, não é? Também, é isso aí. Olha o WhatsApp, vamos prestar atenção? Quem fala? Boa noite, aqui quem está falando é a Mara de Eldorado do Sul. Vocês colocaram no ar no primeiro dia do áudio uma mensagem que eu enviei. Isso. O áudio. Adoro o programa, olho todas as noites, não perco um. Adoro todos vocês. Agora, como estamos falando em problema, né, da segurança, o Chicão diz, por que não bota o Exército? Aí vocês disseram assim, o Exército é para outra coisa. Qual é a função do Exército? Que eu não entendo, né, disso. Mas qual é a função do Exército? Porque está terrível a segurança, não tem segurança. Muito bem, dona Mara. Qual a função do Exército? Por favor, vamos explicar a dona Mara? Proteger as fronteiras. Proteger as fronteiras. Contra a Bolívia. Uma delas. Não, pera. Peraí, vamos ler a Constituição. Tá, não, mas não vamos ser O Exército brasileiro objetivos. tem por formação profícua defender o Estado. Certo. De ataques estrangeiros e de convulsões internas. Mantendo a ordem democrática. Tá. Agora, vamos aditar uma informação, então, dona... Como é o nome dela? Dona Mara de Eldorado do Sul. Dona Mara, o governador Sartori admitiu ter tido uma conversa com o comandante Pujol do Terceiro Exército há algumas semanas atrás. E o comandante Pujol, o general Pujol, ficou de avaliar a possibilidade de alguns homens do Exército Brasileiro participarem emergencialmente de projetos de segurança na região metropolitana de Porto Alegre. Não foi dada resposta. Hoje, o secretário de Segurança, Schirmer, admitiu de que tem nova reunião marcada com o comandante do Terceiro Exército, nessa quinta-feira, em que ele vai ter a posição do Exército e vão discutir estratégias possíveis ou não de se implantar utilizando o Exército Brasileiro. Algum complemento, Burdi? O coronel Pedro Américo Leal, recentemente falecido, ele criticava muito o Exército por não trombetear as suas realizações. Eu vou citar dois casos. A Amazônia ainda é brasileira
e não está tomada por forças estrangeiras, não forças militares, mas grupos religiosos, exploradores da madeira, dos nossos minerais, ainda não foi tomada, não se tornou um território meio brasileiro, meio estrangeiro, pela presença do Exército. Eu estive lá e vi o treinamento, o sacrifício, a dedicação e a noção da missão que eles têm de defender a Amazônia. Esta é uma tarefa exercida exclusivamente pelo Exército. E também no combate ao contrabando, nessa fronteira imensa. Eu acompanhei há 3 meses, durante a manhã inteira, na sede do Comando Militar do Sul, o trabalho desenvolvido em ação comum com a Argentina e com o Uruguai. Militares da Argentina e militares do Uruguai aqui em Porto Alegre, e através de uma sala com inúmeros aparelhos de vídeo, as batidas, então a fiscalização nas entradas, tanto as formais como as informais. Então o Exército, na medida do possível, está contendo a entrada de contrabando, não só de produtos que são comercializados, como, sobretudo, de drogas. Vitorino, eu vou só fazer uma correção. Quem conversou com o Exército foi o vice-governador que estava em exercício, o José Paulo Cairoli. O governador estava fora. Sim, sim. Não, quando eu falei a reunião do governador é porque a pauta era com o governador do estado. Não, mas quem como falou, o governador estava como o governador estava fora, foi o Cairoli que conversou com ele. A propósito de falar de segurança, enfim, o Marli tem uma informação sobre Porto Alegre que não é das melhores quando o assunto é segurança, né? Realmente Porto Alegre hoje é uma das cidades mais perigosas do mundo. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu afiançava de forma enfática na Rádio Pampa, fazia esse comentário, às vezes muito forte, né? Um comentário agressivo às vezes, Porto Alegre não dá mais, Porto Alegre não dá mais. Isso eu falava já anos atrás. E hoje nós chegamos à vergonhosa posição de 9ª cidade mais violenta do mundo. Eu estou aqui com uma pesquisa que foi realizada, iniciada no ano de 2009. O site chama-se Númbio, eu não sei exatamente se é esta a pronúncia, né? O estudo leva em consideração os crimes cometidos em 2016. Caracas, na Venezuela, é apontada a cidade mais perigosa do mundo. A segunda cidade mais perigosa do mundo, essa eu conheço, Fortaleza. Caracas eu também conheço, mas faz anos que eu não vou lá. A outra cidade, são 4 cidades sequentes na África do Sul. Pietermaritzburg e Johannesburgo, Durban, na África do Sul, e Pretória, famosa cidade da África do Sul. Depois vem Bagdá, no Iraque. Depois vem Recife, no Brasil. E Porto Alegre, em 9º lugar. Quer dizer, vocês estão vendo aí que isso não é brincadeira quando toda a imprensa do Rio Grande do Sul fala, quando todos nós falamos, quando o rádio, a televisão, os jornais e todo mundo, todas as mídias, todas as plataformas batem nesse problema de segurança de Porto Alegre. Nós somos, por mais incrível que pareça, a 9ª cidade mais perigosa do mundo. Sinceramente, quando ando pelas ruas, quando ando pelo centro, hoje o centro é um horror, cheio de vagabundos, assaltos e tal, eu fico com medo de andar. E a senhora me disse hoje, chegou vivo, não foi? Ainda brincou comigo. Chegasse vivo? Com ele, é verdade. Chegasse? Está aí uma colocação, uma posição, um ranking, onde nós estamos em 9º lugar, que eu realmente não gostaria de estar, não é verdade? Certamente. Mas sabe por que isso? É porque a gente precisa sempre ter um bom dia. E como é bom quando a gente tem um bom dia. E olha, hoje pode ser um bom dia para você. Pode ser um ótimo dia, porque na Dillisam Motors não tem tempo ruim para você comprar o compacto de luxo GC2 ou o sedã completo, o EC7, igual o meu que eu adoro. Tudo isso com preços e facilidades sem igual. Sedã completo EC7 e compacto de luxo GC2 em 36 vezes, com taxa mensal de 0,99. E ainda tem troco na troca. Na Dillisam Motors tem troco na troca. Você chega de carro usado e pode sair de carro novo e com dinheiro no bolso. Então, coloque mais felicidade no seu dia, porque hoje é um bom dia para ter um bom Dili. Dillisam Motors, na Ipiranga, 7090. Magda, passados 181 anos da eclosão da Revolução Farroupilha, como os motivos que levaram à Revolução são atuais?
a começar pelo protesto dos gaúchos em função dos altos impostos cobrados em cima da produção para manter a coroa que estava localizada no Império, no Rio de Janeiro, aquela fartura e tal, e nós aqui suando e remetendo para lá e sem retorno praticamente zero. E um outro motivo que levou à Revolução Farroupilha, é sempre bom recordar, o fato de, por interesses econômicos, políticos, a coroa no Rio de Janeiro ter derrubado a taxação de impostos do charque que vinha do estrangeiro, que vinha do Uruguai, que vinha da Argentina, que vinha do Paraguai, entrava aqui e não pagava imposto. Então, o charque importado estava com um preço mais baixo do que o charque produzido aqui a partir de Pelotas. E o charque, naquela época, era a nossa grande riqueza. Então, contra estas circunstâncias, o Rio Grande do Sul se rebelou. E também o descaso político. Então, nós temos hoje altos impostos, nós temos uma guerra fiscal, porque o que estabeleceu, o que havia em 1835 era uma guerra fiscal dentro do país. E o descaso político. Rio de Janeiro, vivendo lá nas suas grandes festas, e nós aqui no miserê. Misery, então, misery total. É o misery, segundo o Chicão. Foi a mais longa guerra civil da história brasileira, que resultou no gesto de grandeza, no gesto da assinatura do Tratado de Paz do Ponche Verde, que mostrou grandeza, porque uma das intenções da Revolução Farroupilha era criar aqui uma república, era uma revolução separatista. Então, para o país não perder o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, acabou conciliando alguns dos interesses que a classe política e econômica exigiam do Império. Então, é bom relembrar esses fatos e como os motivos que levaram a Revolução 181 anos atrás ainda são atuais. Sem dúvida. Aniversários, quero mandar um abraço grande aqui. O André Correia, aqui de Porto Alegre, pediu um abraço para a irmã dele, a Alessandra, que está de aniversário hoje, no dia da Revolução Farroupilha. Então, Alessandra, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, querida. Um abraço ao André também, seu irmão, que está pedindo. E quero mandar um abraço para minha prima, Hélia Alves, que hoje também está fazendo aniversário. Querida, um beijo, saudades. Olá, temos mais um WhatsApp. Quem fala aí? Boa noite. Eu sou funcionária do governo, né? E eu estou há 20 dias sem receber meu salário. E dizem que foi uma irregularidade na efetividade. E hoje nem o Vale Refeição saiu. Eu e mais 4 colegas estamos nessa situação. Eu sou a Suzana Gomes Pena. Oi, Suzana, não sei. O governo do estado disse que já pagou o salário. Eu acho que a dona Suzana, me parece um problema tópico seu. Específico dela, um problema tópico. Eu acho que a senhora deveria procurar a Secretaria de Administração e pedir deles o que está acontecendo. Agora, pede por escrito, porque se for necessário medidas judiciais, a senhora vai precisar produzir prova em juízo do que está acontecendo porque não estão lhe pagando. Esse WhatsApp é no máximo da semana passada, não pode ser de antes, porque quando nós começamos a fazer isso. Porque o que de ontem esse WhatsApp, então, efetivamente, já que ela está falando em efetividade, ela está com o salário dela atrasado. O governo tem usado a seguinte tática. No final do mês, ele diz, bom, o pagamento será feito até o dia 15. E ele tem cumprido com o pagamento integral dia 11, no máximo 12. Ele dá uma folga de 3 dias para não criar uma expectativa e depois frustrar. Claro. Mas tem pago, segundo as informações todas fazendo, todas as folgas foram pagas. A Bruna Santos nos pede um auxílio aqui. Vamos ver se vocês podem ajudá-la. Antes de começar meu programa favorito, que são vocês, obviamente eu estava acompanhando o noticiário e falaram a respeito de um problema de nossa cidade que diz respeito a certidões de óbito. O senhor faleceu, a família aguardou mais de 8 horas e sem êxito tiveram que pagar para a funerária, que tinha um médico amigo, emitir o atestado de óbito. Eu já acho por aí um problema. Parece que o Estado transferiu ao município de Porto Alegre a responsabilidade pela emissão de certidão quando a morte ocorrer por causas naturais. Mas o município diz que é dever do Estado. Parece que já houve liberação de 1 milhão para a construção de um órgão e até hoje nada. Sabe me informar algo a respeito? Desde já agradeço, Bruno Santos. Eu não sei nada sobre isso.
Não, também não. Bruna, vamos nos informar, porque a gente não sabe tudo. Né? Olha que informação bacana aqui do Giovanni de Santa Maria. Você sabia que tem um trecho do hino rio-grandense que foi retirado? O trecho, em 1966, o hino rio-grandense tinha um trecho que dizia: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. O trecho foi excluído em 1966 a pedido do então deputado estadual Getúlio Marco Antônio. Segundo ele, as pessoas não cantavam essa parte e citava povos que não têm nenhuma identificação com o povo gaúcho. Mais de 4 décadas depois, ou seja, em 2007, um outro projeto tentou reincorporar a parte excluída, mas acabou sendo arquivado. Senhor Vitorino, a parte excluída Atenas vem de Atena. A parte excluída que significa sabedoria. É sim. Por isso. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Isso foi uma polêmica aí, há 9, 10 anos atrás. O Giovanni que mandou. O deputado Getúlio Marco Antônio integrava a bancada do PL, do Partido Libertador, foi um grande deputado. Eu gostaria de falar a respeito da Revolução Farroupilha, só um pouquinho aqui. O Buri já deu um panorama geral, mas eu gostaria de acrescentar a grande excrescência que foi feita com os negros. Não dos lanceiros, do Canabarro, isso aí. Naquela época, os nobres da corte, aqueles que estavam lá no Rio de Janeiro, na corte de Dom Pedro II, eles colocavam os negros com a promessa de alforriá-los após o término da guerra. E quando eles voltaram, não aconteceu absolutamente nada, continuaram escravos. Foi uma das maiores excrescências que foram feitas, além da história dos lanceiros negros que foram dizimados naquela época, e isso foi imputado ao então general Canabarro, esta glória, entre aspas, né? Pelo menos é isso que a história conta. Lanceiros Negros, que foi tema do Aldir Blanc, uma música cantada pela Elis Regina, parceria com João Bosco. Grande João Bosco. Eu quero falar sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foi ontem que eu queria falar sobre o Grêmio? Foi segunda, eu estou perdida. Sim, mas hoje é terça, então foi ontem. Tá bom, né? Aquela segunda. Então tá. Não, porque assim, eu ontem estava escutando uma entrevista do Espinosa. E aí eu me lembrei dos meus bons tempos de Grêmio Futebol Porto Alegrense. Lembrei que o Renato Portaluppi foi literalmente comprado com dinheiro, mesmo que o Grêmio diga que não, foi comprado com dinheiro do meu ex-marido, que foi lá, pegou 50 dinheiros, foi lá em Bento Gonçalves. 50 dinheiros? 50 dinheiros, eu não sei mais que dinheiro era. Moeda era seria 50, 30 dinheiros? 50 porque era meu, eram 50 dinheiros, foi lá na padaria do pai dele, comprou ele jogava no Juventude, foi lá, comprou, ele era diretor das categorias. Juventude ou do Caxias? Não, Bento Gonçalves. Bento, esportivo. Foi lá, comprou o Renato por 50 dinheiros, porque o presidente era o Hélio Dourado, não queriam comprar o Renato. O meu ex-marido, hoje falecido, foi lá, comprou por 50 dinheiros o Renato Portaluppi, o dinheiro era meu, de uma indenização do meu trabalho, foi lá, comprou o Renato por 50 dinheiros, trouxe o Renato para cá e o Renato era da categoria de juvenis, do qual meu ex-marido era o diretor. Aí convivemos, minha filha se chama Andréia, em homenagem ao André Catimba, que era uma pessoa com quem a gente se relacionava muito bem. Eu convivi durante muitos anos com esse pessoal do Grêmio, com todos os diretores, Hélio Dourado, com todo mundo. Fui madrinha de casamento da filha do Hélio Dourado, enfim. Então eu tenho uma história, muito, não só como torcedora, mas como convivi muito com eles. E nessa convivência, conviviu muito também com o Valdir Espinosa, com a mulher dele, com o Leão, com a mulher dele, nossas filhas, a minha e a filha mais velha do Emerson Leão tem a idade da minha, enfim. E ontem, ouvindo Espinosa, me lembrei também de tudo isso e me deu assim, sabe? Me deu uma coisa legal uma nostalgia, mas uma coisa legal e tal. E eu gostaria muito de que o Grêmio, pelo menos, tivesse um fôlego, ou um momento, assim, bacana, pelo menos agora, nesse período, com o Renato, com o Espinosa e tal. Eu também recordo, Magda,
Eu ontem, sabe, eu tive um momento, assim, muito nostálgico ontem de manhã. Cheguei aqui louca para falar sobre isso, mas aí mataram um no aeroporto, o marido mandou matar a mulher em Canoas, quer dizer, não dá, né? E tem a notícia das notícias, todo mundo está pedindo aqui, a gente já vai abordar esse assunto. Não, agora é Grêmio que eu tô falando. Não, mas a gente já vai abordar um assunto depois, que é o indiciamento do Lula, foi aceito pela Justiça. Tá, isso a gente já deu de manchete. Mas a gente já vai avançar. Só para lembrar, a figura simpática, um diálogo sempre muito cordial e muito amigo do Espinosa. Espinosa era jogador e nós nos encontrávamos, a redação fechava 11h30, meia-noite, e nós íamos para o bar Ressaca, do Elinho Wolfried e do Daut. Na frente da Redenção. Na frente da João Pessoa. Noite, lá com e ali o Daut, o Espinosa aparecia 2, 3 vezes por semana, bateu um papo ali, nem bebia, ficava ali conversando, o papo agradava, contava episódios e tal. O Espinosa não bebia? Não. Hein? O Espinosa não bebia? O Espinosa bebia, tomava muita cerveja, a gente tomava cerveja na companhia do sanduíche também, ali na época em que ele estava chegando no profissional, se ele bebeu, não bebeu, na época em que ele frequentava o Ressaca, ele era do time do Guaraná. Ele era do time do Guaraná. Uma figura muito simpática, muito querida. E quando ele ganhou como técnico a primeira Libertadores, foi em 83, eu achei assim um gesto de grandeza. Eu estou saindo do Grêmio, cheguei no ápice. Eu já pedi. Hein? Não, nada, desculpa. Não vou conquistar uma coisa maior do que essa. E deu oportunidade ao outro. Eu achei assim que chocou a torcida do Grêmio, porque ele deu a declaração no vestiário logo depois da vitória no Japão, mas eu achei que foi um gesto de grandeza, né? Abdicou de uma circunstância da glória, maior não vou conseguir. Olha, tem que ter peito e coragem para fazer o que ele fez. Eu fiquei bem feliz, assim, eu acho que é um reencontro, uma coisa pelo menos assim de emoção do Grêmio, né? Nisso eu acho que um pouco diferente do momento que o Inter está vivendo. Estão falando também. que o Celso Roth vai ser explodido. O que tu acha da história do Grêmio? Ele perde. Tá, o que tu achou desse do revival do Grêmio? Eu acho. É que eu acho que quem vem tem emoção, mas os guris não tem nada a ver. Eu acho que aí existe dois lados. Primeiro, o lado técnico. No lado técnico, realmente uma evolução. É uma volta ao passado, não vai acrescentar nada tecnicamente. O Renato Portaluppi está 2 anos sem ser técnico de nenhum clube. Mas do lado motivação, do lado temático, que a figura Renato Portaluppi é um dos maiores gremistas que existe. Ele, inclusive, as 2 vezes que ele veio apagar o fogo, que nem ele está fazendo dessa vez, ele levou o Grêmio Libertadores. Nesse aspecto eu acho válido. Numa continuidade eu não acho legal. Eu acho que é até o final do ano. Não, mas eu acho que toda essa coisa emotiva, quem tem sou eu que vivi aquela época boa. As pessoas têm, os gremistas não, as gremistas sim, mas os gremistas também têm, com o Fernando Carvalho, não sei o quê. Mas o Fernando Carvalho está enterrando o Internacional. Pois é, isso que eu quero dizer. Agora, eu acho que o Grêmio não deveria ter colocado embora o explodido o Roger Machado. Mas o Roger que quis ir embora. Belo técnico. O Roger que quis ir embora. O Roger teve dignidade, entendeu? Ele não tem mais o que fazer ali. Tanto no vestiário do Internacional, eu tenho informações que envolve pagamento. Eu falei na Grenal. Mas o que eles não estão pagando, os jogadores? Existe atraso. Me disse um ex-diretor do Internacional. E no Grêmio também há algum problema dentro do vestiário. Mas no Grêmio veio a público, né? Que os diretores não se dão, os caras não sabem a quem se Por quê? Porque o Grêmio começou a dar oportunidade para novos dirigentes e controlar, não falar controlar no sentido policialesco, mas administrar, coordenar o vestiário. É um negócio muito complicado. Muitos neófitos, né? Eu quero ser diretor, eu quero ser vice-presidente de futebol. O futebol é muito complicado, E o retorno, eu quero enfatizar que além da volta do Renato, além da volta do Espinosa, a volta do Adalberto Praz, que é um dirigente, esse é craque, esse conhece centímetro por centímetro do vestiário do Grêmio, e esse vai ajudar, não vai errar, não vai cometer algumas asneiras que, infelizmente, para os gremistas, outros dirigentes fizeram. Eu quero lembrar, o Adalberto Praz é um grande advogado, uma figura de uma carreira extraordinária, casado com uma jornalista querida amiga Marion. O Adalberto, fomos contemporâneos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando ele estudava no Direito, ele era cinegrafista da TV Gaúcha, aquelas maquininhas pequenas
que alguns operadores aqui devem lembrar. Eram umas maquininhas compactas. Certa vez eu perguntei para um professor de História da Comunicação, como era o nome? Halifax. Essas maquininhas, elas foram concebidas... Tinha corda. Era uma curiosidade. Isso, era só uma curiosidade. Elas foram concebidas para a filmagem de jornalistas durante a Segunda Guerra Mundial, porque os helicópteros não desciam, eles ficavam a 5, 10 metros e precisava saltar do helicóptero para acompanhar as tropas. E ela precisava ser compacta, não podia ser um equipamento delicado que quebrava. Daí surgiram aquelas maquininhas que por anos e anos serviram a TV Piratini, a Gaúcha, Difusora e outras emissoras. São máquinas 16 milímetros e dentro e um magazine. Isso. Muito bem. Fala, Gustavo Vitorino, senão tu vai morrer embuchado. Ele fica... Não, é que eles começaram no Grêmio e terminaram na Segunda Guerra Mundial. Não importa, Gustavo Vitorino. Aqui, ó, deixa eu dizer de variedades. Exatamente, programa de variedades, hoje é um feriado. Tá, mas eu vou dar uma entregada aqui. A vinda do Renato e do Espinosa, o melhor componente de todos é o seguinte: jogador é malandro, Burti. Jogador é malandro. Tem coisa dentro do vestiário. Só que não tem nada dentro do vestiário que Renato e o Espinosa não conheçam. Eu concordo contigo. O cara vai dar aquela malandragem. Vai chegar, aqui, ó, malandro, isso aqui há 30 anos atrás eu já fazia. Qual é a tua? Esse negócio de não chegar, tu nunca chega na bola, chega atrasado, não ganha uma dividida. Isso aí eu conheço, rapaz. Então assim, o Espinosa é campeão do mundo. Malemolência, ele é malandro. Espinosa é campeão do mundo, gente. Então assim, ó, Espinosa vai chegar no cara, escuta, tu não quer chegar na bola, não tem problema, tá fora, entendeu? Porque o Renato Espinosa conhece todas essas malandragens, porque eles foram campeões do mundo, precisava um cara assim no vestiário do Internacional. E aí eu vou chegar onde eu quero. O Internacional tem um problema de atrasos lá, não sei se é de ritmagem, o que é, e jogador do Inter, nenhum ganha dividida. Nenhum chega antes na bola, você já viu? Nenhum. Troca de passes, o Inter não consegue trocar 3, 4 passes. Isso não é problema técnico. Não é. Errar passe de 5, 10 metros, jogador profissional, errar um passe atrás do outro, não ganhar uma dividida, chegar atrasado na bola, essa malandragem a gente conhece, gente. Olha aqui, ó, eu tenho mais de 40 anos de crônica esportiva, conheço essa malandragem de longe. Ele não tem... De longe. Eu não tenho, por exemplo, falta de inteligência. Muito. Não sei. E modéstia também. Atenção, vamos lá ouvir mais um telespectador no WhatsApp, Chico Altofani, presta atenção. Boa noite, bancada maravilhosa. Boa noite. Meu nome é Beth, eu sou moradora de Capão da Canoa. Eu assisto vocês todas as noites aqui em Capão, junto com a minha gatinha Maíse, que tá mandando 1000 beijos para vocês. Vocês são ótimos, adoro todos vocês. E uma coisa, o Burdi tem razão, o novo calçadão de Capão tá lindo. Vocês têm que fazer um programa aqui no verão, que com certeza todos vão adorar. Beijos para todos vocês. Tchau. Imagina, a gente vai ficar obrigado, dona Beth. Um abraço à senhora. Não pode olhar. Um sorriso. Mas eu sou estilo Bruce Willis. Não, mas tu pode ser, mas olha pra... Lembra que a gente conversou, que tem que olhar o olho. A gente podia fazer um programa em Capão, de sunga. O que tu acha? Não. A Magda, a Magda de biquíni e nós de sunga. Não, eu orca, baleia assassina. Não, você é magrinha, elegante. Magrinha? Você quer elogio? Não quero. Não quero. Perdeu, porque eu podia soltar um 3 ou 4 aqui. É que assim, não dá. Depende. Não, é só que tu vai... Porque se eu botar um biquíni, tu vai querer botar uma sunga branca, não dá. É melhor a gente combinar. A gente vai de tip-top de pezinho. É porque assim, eu admito que uma sunga branca, ainda mais molhada, vai causar muito impacto. Magda, o SUS não paga esta cirurgia coclear, porém paga a cirurgia de mudança de sexo e todo o tratamento psicológico do ou da transformada. José Selba, de Porto Alegre. José, ele paga, sim. Essas cirurgias do coclear paga porque eu conheço crianças que já têm autorizada pelo SUS, crianças, claro, de 2 anos de idade, 3 anos de idade. O problema é o convênio com o IP que está dando problema e tal, não sei o quê, ou com um outro plano de saúde que ela tem. É que enquanto eles puderem empurrar, porque é uma cirurgia, é um implante muito caro, efetivamente. E quando a pessoa tem dificuldades e tal, se eles podem, eles empurram. Agora, efetivamente,
que é muito mais fácil tu fazer uma cirurgia de mudança de sexo ou coisa dessa natureza, isso é verdade. Agora, posso falar de futebol um pouquinho? Todo mundo falou em futebol. Tanto rolo na vida, o cara fazer cirurgia de mudança de sexo e o SUS bancar, é o fim da picada, isso. Fim da Tanta gente querendo fazer cirurgia do pulmão, tá morrendo, o cara quer mudar o sexo. Bom, Chicão, Faz cada um tem rolo seus com o sexo que tá, usa o que tem, bababá. Aqui, ó. O que não quiser usar, bota fora. Atenção! Todo mundo falou em futebol aqui, eu não consegui falar. Como que eu não entendo? Eu sou torcedor, rapaz. Eu sou torcedor. Eu não sou bocelado. O Brasil quer ouvir Marne Barcelos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Quero dizer uma coisa pra vocês. Falta é vergonha pra esses jogadores do Internacional. Agora eu vou imitar o Chicão aqui, porque o Chicão tem razão nisso aí. Tem razão. Tem falta vergonha. Ganhando 500 pau por mês. Deixa ele falar. Deixa, ganho 300, 200, coisas que a gente não ganha em 10 anos. Não sei. Não querem jogar. Vão passar pra segunda divisão. Vamos ser campeões daquilo que nós não queríamos ser. Estão imitando o Grêmio, só que o Grêmio foi pra segunda divisão. Falta vergonha. Demissão em massa. Mandem embora. Quem não quer jogar, quem não quer trabalhar, vão embora. E Amarante vai presidente do Internacional. Marne, ficasse vermelho. Mas eu sou um vermelho. E ele é do Internacional. O senhor também? E a direção também. Eu sou azul. E o Amarante é magro, tem que ser próximo presidente do Internacional. É tudo barriguinha assim, vem assim. Que nem o Vitorino. É, mais ou menos assim. Deixe o Vitorino fora dessa baixaria. Você tá vendo? Não, mas eu tô te protegendo, Eu tô quieto desse então, lado continua aqui, quieto olhando aqui o WhatsApp. E a favela me atacando, Deixa, como mas sempre. não dá bola. Eu fico revoltado com essa Falar mais de amigos da bancada. Quanto a se chamar o Exército para a função de polícia, é bom lembrar que ele é treinado para patrolar. Missões como tomar uma colina do inimigo, bombardeando a mesma sem dó. Tudo que tem que fazer ainda. Não, pois é, aí é que Patrolar ou patrulhar? Não, patrolar ele botou entre aspas, porque é exatamente isso. Se tem que tomar uma coisa, eles tomam. Colocá-lo em função de polícia em uma cidade seria como soltar um touro em uma loja de cristais. Eu concordo com ele. Essa é uma das razões. Eu já disse isso aqui. Eu concordo. Em cidades como o Rio, o perigo é a contaminação. O dia a dia em contato com os traficantes acaba corrompendo esse último recurso. E se ele corromper, quem vamos chamar depois? Abraço a todos, Eduardo Stahl. O Eduardo está coberto de razão e é bem isso. A tarefa do Exército é patrulhar e, se não adiantar, patrulhar. O exército, o soldado, só o soldado do exército, eu disse aqui várias vezes, o soldado do exército é preparado para matar. É isso. Nós A PE, a polícia do exército, a PE, polícia do exército, é que tem algum treinamento para ações urbanas. Ok. O soldado do exército, ele é treinado para matar. Tá, deixa o Chicão agora falar. Tu já falaste bastante dona sobre Magda, isso. eu quero fazer um Fala, pequeno drop, dona Magda. Seu Chichão. Assim, extremamente inteligente, Tá. como é... Avisa que é pra gente o estilo de comentário que eu faço, que é um comentário muito preciso. Grande prêmio da Fórmula 1 de Singapura nesse final de semana. O diretor da Ferrari, veja só, o diretor da Ferrari foi passear pelas ruas de Singapura e ele estava mascando um chiclete e deixou cair no chão. Pegou 9 meses de cadeia. Ah, é assim que eu gosto. A embaixada italiana vai tentar trocar isso, porque ele era um cidadão, não sabia. Existe uma lei igual essa aí, na Inglaterra, que é o seguinte: não pode andar armado. Pô, a polícia não anda armado, ninguém pode andar armado. Mas se tu tá armado, tu pega 5 anos de cadeia, sem habeas corpus, sem recurso, sem toda essa picaretagem que os advogados usam aqui. Então, cuidado com os advogados usam aqui. O advogado não usa nada. Tiro pra cima e não pega nada. É porque a lei, tudo é a lei aqui. Sim, mas o que o advogado tem a ver com isso? A lei. Porque aí não tem mais essa picaretagem. O que o advogado tem a ver com isso? Quem une é a justiça, não é advogado. Tem que trocar isso. Estira habeas corpus. Tem que mudar a lei. Habeas corpus é o mal da democracia. Não, mas isso não é mal. Isso não é habeas corpus. Eles usam habeas corpus. Chicão, não dá. Esse é o comentário inteligente que tu fez. Esse é outro assunto. Esse é o comentário inteligente extremamente preciso que não, foi um festival de bobagem. Tá, então acaba com o... Não, nós não vamos discutir isso agora.
Por favor, Chicão. É considerado crime, é punido, tem previsão legal, o cidadão responde a um processo, vai para a justiça, ele pode ser preso ou pode pagar com serviço à comunidade. Chegou, aqui, tu não ouviu. arma na cintura é crime também. O cara que matou a mulher... Atenção, ele está falando... Pela juíza 3 meses. Mas é assassinato. Eu vou dar Tá, mas não tem nada a ver com porte de arma. É outra coisa. Clique isso aí. Chegou. Quem está falando? Oi, Vitorino. Gosto muito do programa de vocês. Admiro todos vocês da bancada aí. Sou de Canoas, Marlene de Canoas. Assisto todas as noites. Abraço para todos vocês. Obrigada, dona Marlene. Muito obrigada. Desculpa a gritaria aí, viu, dona Marlene? Finalmente, eu vou dizer pra ti, tá nem com canivete. Finalmente uma mensagem de carinho depois do festival de pauleira em cima de mim. E dessa maloqueirada que vocês dois fizeram obrigado, aqui. dona Marlene. Muito obrigado, dona Marlene. Aniversariante. É que lidar com a favela não é fácil. Frank DeVol, grande maestro e compositor americano. Segundo aniversariante, o ator Fernando... Qual é o primeiro? O primeiro, não ouvi o primeiro. Frank DeVol. Lembra daquele músico, Frank compositor? Bem novinho. E ela... Ela a minha musa, a minha deusa, 82 anos. Não. Sofia Loren. Mas precisa falar da Sofia Loren? 82 anos é musa ainda. Ah, mas ela tá maravilhosa, amigo. Você viu o que é a discriminação? Aí O senhor discrimina as pessoas pela idade? Aí um cuecão é muso pra ti. Aí não dá também, né? Um cuecão aí. Tem que dar aí no inverno, não dá pra usar cuecão? Não dá, que barbaridade. Rogério Mendelski usa meia calça. Mas o Rogério Mendelski não é exemplo de sexapil, nem. Mas eu não tô falando de sexapil, eu tô falando de cuecão. Eu tô falando de cuecão. Eu tô falando de cuecão. Mas coitado, você... Sou mais do Vitorino que ele, pelo menos o Vitorino Bom, gosto é gosto. Ele põe açúcar e vai de barriga e tudo. Escuta, vocês estão atrapalhando o colega. Ô, Rogério, perder pra mim é a várzea, Rogério. O Vitorino vai fazer o comentário das casas da banha. Que isso? Mas é eles lá. Ouvi Paulo César Farias. Lembra do PC Farias? Se vivo fosse... Não, mas vai falar mal do a homem. casa que ele Estaria foi de morto aniversário lá em hoje. Pratagina, em Alagoas. O ex-presidente de Honduras, o Manuel Zelaya, né, que foi destituído do cargo porque quis quebrar uma cláusula pétrea, ou seja, ele queria se candidatar novamente a ser presidente. Tem marginal nessa tua lista aí hoje? Não tem marginal. Não tem ninguém Zélia Cardoso de Mello. Essa, olha que depois eu falo. Foi para os Estados Unidos, nunca mais voltou lá. A grande cantora, sambista paulista, incrível sambista de São Paulo, Eliana de Lima também está de aniversário hoje, né? E a Graciane Barbosa, aquela musculosa. A mulher do Belo. Está completando 33 anos. Chicão gosta de mulher musculosa. Eu acho legal. Muito bem. Fale sobre Zélia Cardoso de Mello. Zélia cometeu o maior crime da história com o povo Levou um brasileiro, apartamento meu, confiscando sem saber o que estava fazendo, destruindo o patrimônio acumulado com esforço de milhões de pessoas. Não tinha sentido, não tinha nexo, não teve resultado, não teve pé nem cabeça. E ficaram impunes, não aconteceu nada, né? No país da bondade. Nada. Mas que horror, olha, foi a maior intervenção do Estado na poupança das pessoas, comparando com outros países, nem de perto. Dona Zélia Cardoso de Mello. Você sabe que ela participou 2 vezes do meu programa lá no Rio de Janeiro, programa de rádio que eu apresentava no Rio de Janeiro, uma pessoa doce e tal. Só que ela tinha uma coisa, ela era prima do presidente. Prima do Fernando Collor de Mello. 2 loucos, né? Pediu o telefone prima. Ela me falou. Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: e sempre que penso nesta absoluta degradação de tudo na nossa terra, me vem à cabeça aquela imagem sórdida de José Paulo Bisol, secretário de Segurança Pública no governo Olívio Dutra, abraçando afetuosamente o sequestrador de uma lotação após horas e horas de martírio das vítimas. Ali começou de verdade nossa decadência. Nenhum Estado, eu digo nenhum mesmo, suporta impunemente 8
8 anos de administração dessa gente de um total de 16. Impossível. Ficam sequelas por décadas. Foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. A praga de gafanhotos foi corroendo a ética, diminuindo os princípios, acabando com a moral da polícia e liquidando com o futuro. Estamos pagando um preço caro por eleger socialistas para os quais bandidos são vítimas da cruel e desigual sociedade capitalista burguesa. A bandidagem só cresceu e se fortaleceu nos governos deles. O resultado está aí e vai continuar por muito tempo. Boa noite. Se eu conseguir ter boa noite depois desse seu e-mail, seu Carlos Eduardo da Silva Pilo. Parabéns, seu Carlos Eduardo. Uma ótica perfeita. O senhor enxergou. Aliás, estamos com 1 minuto de programa. Ah, bom, então não vai dar. Eu queria homenagear a Revolução Farroupilha citando o trecho inicial de um poema do Glauco Saraiva, Chimarrão. Amargo doce que sorvo, em lábios beijo de prata. Tens o perfume da mata molhada pelo sereno, e a cuia, seio moreno, que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Glauco Saraiva. Maravilha. Eu quero dizer que eu vou ir naquele acampamento farroupilha, um dos programas mais de índio que eu já vi. Vai. O nosso programa que é maravilhoso fica por aqui. Voltamos amanhã depois do Jornal da Pampa. Beijo! Não dá... Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.